armas que elas serão tomadas, né? O que significará, claro, o reinício da guerra, ainda que agora já não seja com tropas de Israel propriamente, mas com um conjunto de países envolvidos militarmente. Se o Hamas já disse que não entregará. E hoje 5 palestinos morreram. Segundo Israel, eles se aproximaram da linha estabelecida para o estacionamento das tropas israelenses e não atenderam, é o que foi alegado, não atenderam as ordens para que parassem de caminhar em direção a essas linhas, né? E aí não foram detidos, foram executados. E claro que isso já provocou revoltas, etc., porque 5 pessoas morreram. Então, não há paz, não há acordo de paz, é um acordo de suspensão da devastação de Gaza, mas mesmo assim muito frágil, muito frágil. E quanto aos países árabes, naquele encontro, quando o Trump tentou reconstruir as pontes com o Catar, por causa daquele ataque de Israel ao Catar, ele já tratou desse plano, ele antecipou, inclusive, o anúncio do plano, porque os árabes concordaram, e concordaram, inclusive, não sei se integralmente, mas com parte do financiamento. O Trump também disse, naquelas falas sempre otimistas, né, que grandes empresas iriam participar da reconstrução e seriam beneficiadas com negócios, com ausência de taxação para investimentos, etc. Mas tudo isso, por enquanto, está no campo da idealização, né? Não há nada ainda em direção a isso. E já com muitos problemas na execução da parte inicial do plano. E convenhamos, não surpreende, né? E muita gente quer que a coisa desande, né? No governo de Israel, há quem apoie o plano, mas há também quem tente boicotar o plano. Diga, Manuel. Pode ir? Você vai no jogo? Eu vou no jogo amanhã, 7 da noite. Tem que sair rapidinho daqui, né? Tem jeito não. Vai ser na correria. Jogo 7 da noite, saindo do Morumbi às 5. Tem que ser na correria, mas vai dar tudo certo. Mais uma vez. Ô, Ron, aí você não quer conversa com o Pandeco, não? Dia de jogo? Não. Dia de jogo, eu nem conto com ele. Eu já desço aqui pela escada e saio do estúdio. A gente tá num estúdio paralelo, né? Diferente do nosso estúdio original. Eu já desço pela escada, nem encontro ele. Então não tem como ele me interpelar pelo caminho, não. Ele tenta, mas eu não deixo. Nem dá oportunidade. Não pode dar, que senão ele vai fazer de tudo pra me segurar pra eu chegar atrasado. Não vou deixar isso, não. Amigos, até amanhã. Abraço, Ronald, Clara, até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista.
Alô, alô, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E você, naturalmente, participa do Fala Galera deste dia 14 de outubro de 2025. Você manteria Matheus Costa para 2026? Opine 97102-1493. 97102-1493. Depois das boas atuações de Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis no Derby 212, você tiraria algum dos três para a entrada de Léo Oliveira, caso ele fique à disposição? Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Diretoria do Guarani manifesta interesse na renovação de Bruno Santos, artilheiro do Bugre na Série C e também na temporada. Brunão pertence à Arte Sul do Rio de Janeiro e estava emprestado somente até o fim da Série C. Farney Coelho, executivo do Guarani, recebe sondagem do América de Natal, mas prioriza permanência no Brinco. Apesar disso, o futuro do treinador segue incerto no clube alviverde. Portões de entrada principal do Brinco de Ouro amanheceram pichados nesta terça-feira. Principal alvo foi a diretoria do clube. Bugre limpou a pichação ainda pela manhã. Federação Paulista de Futebol definiu as datas e os horários dos confrontos do Guarani pelo Paulista Sub-20 e Sub-17. Jogo de ida das quartas de final Sub-17 contra o Palmeiras será dia 25 em Cosmópolis. E a volta no dia 1º de novembro no CT do Palmeiras. Ida da semifinal do Sub-20 contra o São Paulo será nesta sexta-feira em Cotia. E a volta dia 25 em Cosmópolis. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Base mantida. 8 dos 11 titulares têm contrato para 2026. Pautas da Ponte Preta. Elenco da Ponte se reapresentou na manhã de hoje e deu início à preparação para o primeiro duelo da final da Série C. Desfalque nas duas últimas rodadas. Léo Oliveira deve ficar à disposição de Marcelo Fernandes para a decisão. Departamento médico monitora a situação de Gé para a final da Série C e adota cautela quanto à utilização do jogador. Macaca chega para a final com 4 jogadores pendurados. Goleiro Diogo Silva, volantes Rodrigo Souza e Luiz Felipe e o meia Elvis. Se um deles for advertido em Londrina, perderá a partida de volta. Torcedores do Náutico se comprometeram a ajudar no pagamento da premiação pela vitória da Ponte Preta no Derby 212. Expectativa é que o clube também participe do rateio do valor de aproximadamente 500 mil ao time campineiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Lembre a última vez que Macaca se aproximou de um título nacional. E tem as pautas do dia.
notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Em coletiva concedida nesta terça-feira, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, afirmou que o clube deve divulgar entre amanhã e quinta-feira um relatório das finanças da gestão de janeiro a setembro deste ano. De acordo com o mandatário, o São Paulo apresentará neste relatório uma redução de 57 milhões de reais na dívida do clube, que chegou a 968,2 milhões de reais em balanço divulgado em abril deste ano. Além disso, o documento indicado por Casares preverá um superávit de 20 milhões de reais. Pauta 2. A derrota da seleção brasileira por 3-2 para o Japão foi destaque nos jornais estrangeiros. A imprensa internacional chamou a virada em amistoso nesta terça-feira de desastre para o Brasil. O diário AS da Espanha colocou a derrota da seleção brasileira no destaque. A derrota do Brasil também repercutiu em Portugal. O jornal A Bola classificou a partida como escândalo. O Brasil vencia por 2-0 no primeiro tempo e depois tomou a virada. Foi a primeira vitória do Japão em cima do Brasil em toda a história. Pauta 3. Estudo mostra que 83% dos atendimentos médicos de goleiros são estratégicos. Modelo estatístico aplicado ao Campeonato Brasileiro desde 2022 identificou 526 paralisações para retardar o jogo. Para classificar um atendimento médico como cera, foram considerados todos os casos em que o modelo estimou mais de 50% de probabilidade de ser uma pausa intencional para retardar o jogo. Com esse critério, o algoritmo identificou 526 dos 637 atendimentos como tentativa de cera. Em média, cada paralisação de jogo durou 1 minuto e 46 segundos. São pautas que não têm ligação com o futebol de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E você também, além das enquetes do dia, essas notícias que eu li aqui, caso queira, você também pode opinar. 97102-1493. 97102-1493. 17:10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batista, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que os portões principais ali da entrada principal do Brinco de Ouro amanheceram pichados nesta terça-feira, porém a equipe de limpeza do Brinco de Ouro, melhor dizendo, já reestruturou, já pintou os portões, está tudo certo com o patrimônio do Guarani. E pelo lado da Ponte Preta, o elenco alvinegro se reapresentou hoje pela manhã no CT do Jardim Eulina, dando início aí à preparação, à semana de treinamentos, visando, é claro, a primeira partida da final da Série C, que acontece neste sábado, Batista. 17:11, atenção! Hoje no Esporte em Debate tem presentes para você.
4 ingressos para o Hop Hari, mais um boné. Boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Boné exclusivo, boné azul. Tem esse logo que você vê aqui no microfone, ó. Bonito, hein? Então, participe. Repito, 4 ingressos para o Hop Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Um ganhador. Para participar são 2 caminhos, tá? Um é pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba Promoções e preencha o formulário que está lá. O outro caminho é pelo canal de vídeos. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link, vai abrir um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará participando. Tanto faz, pelo site ou pelo YouTube, vai tudo para o mesmo lugar e aí acontece o sorteio de forma eletrônica. Atenção, o ganhador terá até o dia 17 para retirar os presentes aqui na recepção da Band. Atenção, anote o endereço: Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Se você ganhar, né, já tem aí o endereço anotado. Anote também os horários de retirada, das 9 às 13 e das 14h30 até às 17h30. Participe e boa sorte para você. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda um like para nós. Manda aí um joinha, eu adoro receber aqui os seus likes. Então, meta o dedo aí no botão, manda joinha, manda like e muito obrigado pela sua participação. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:18. Atenção, já vamos abrir aqui para mensagens. Então mande a sua mensagem 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Mande para cá, 97102-1493. 97102-1493. Esporte em Debate até às 19h30. Oferecimento internet para todos os momentos. Desktop sempre ao seu lado. Assine já 0800 100 0102. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos com preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Agora são 17h20, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, sou Gerson, torcedor da Ponte Preta. Batista, eu só não acertei todos os times que subiu porque eu errei no Londrina. Porque eu falei que subia Ponte e Náutico aqui, e lá São Bernardo e Caxias. Aí subiu Londrina, foi o único time que eu errei. Mas esse elenco da Ponte Preta, sempre acreditei nos caras. Desde que saiu o jogador, eu falei que não ia fazer falta e não fez. Os caras estão de parabéns. Até as molecadas da base aí que entrou, deu conta do recado. Um time nota 10. O presidente tem que arrumar uma galeria, arrumar alguma coisa e deixar o nome desses caras lá para sempre, viu? Porque os caras estão de parabéns, os caras são nota 10. Um abraço para todos os amigos aí da Bandeirante. Obrigado, mais um. Boa tarde, Carlos Batista.
Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Sobre o tema Ponte Preta, eu incluiria o Léo Oliveira no time. Jogava com 4 no meio de campo e sacava um dos atacantes. Ok, Batista? Bom trabalho aí. Muito obrigado, um abraço, viu? Boa tarde, Batista. Caso o Guarani conseguisse resultado no derby, seria o jogo do acesso, certo? Então, o jogo que impediu o acesso foi a derrota para a Ponte, não outros jogos anteriores, pois o Guarani foi para a última rodada dependendo exclusivamente de um resultado positivo, empate ou vitória. Antônio Sarrugi, Jardim Leonor. Sim, claro, evidentemente que você está com a razão. Mas pensa, o Guarani vencia o Náutico em casa, no Brinco, até 32 do segundo tempo. Time do Náutico mortão. Aí o Alan Santos vem e dá um carrinho selvagem. Chegou pegando a perna do Matheus Silva. Foi expulso. Se o Alan Santos não tivesse feito essa besteira inimaginável, dificilmente o Náutico conseguiria fazer o gol. O Náutico estava morto. E o Guarani vencendo o Náutico, ele mataria o Náutico. O jogo contra o Brusque, que também foi um negócio inacreditável. O Guarani vencia a partida e tomou a virada. Mas mesmo assim, o Guarani vencendo o Náutico, ele já mataria o Náutico e chegaria a 9 pontos. Aí entrega da maneira que ele entregou o empate. Uma besteira, perdendo, portanto, para ele mesmo. Chegaria no derby sem a necessidade de vitória, como é o que aconteceu. Então só dependia dele? Sim, você está com a razão, só dependia dele. Mas convenhamos, era muito mais fácil ele vencer o Náutico, que 32, o jogo foi até quanto? 50? Deve ter ido até 50. Então, faltavam 22 minutos. Não era mais fácil segurar 22 minutos se o Alan Santos não tivesse cometido aquele desatino do que vencer a Ponte dentro do seu estádio com a torcida única, toda ela a favor, sendo que a Ponte fez a melhor campanha da Série C. Então o jogo não era o derby. O derby sim, mas o derby lá no Estádio Brinco de Ouro. Como o Guarani não conseguiu vencer, mas conseguiu seguir tendo chance, porque venceu o Náutico lá, e se tivesse vencido o Náutico aqui, teria conquistado o acesso. Então não foi o derby no Estádio Majestoso. Foi o jogo que ele acabou entregando o empate para o Náutico. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Fábio Carilli acertou como novo técnico do Goiás, né? Ele que estava sem clube, dirigiu Vitória recentemente, foi demitido. O Goiás que demitiu o Wagner Mancini, mesmo estando no G4 da Série B. Como não vinha com bons resultados, contratou o Fábio Carilli, que no ano passado subiu com o Santos. E o torcedor deve se lembrar do Léo Príncipe, aquele mesmo que passou pelo Corinthians, passou pelo Guarani também, foi emprestado para a equipe do Guarani, o lateral direito. Ele acertou com o Asa de Arapiraca, estava no São Bento e hoje está com 29 anos, Batista. 17:26, Sandro Minguzzi. O Sandro Minguzzi está querendo saber sobre ingresso.
Boa tarde, sou de Salto e gostaria de saber informações sobre ingressos da final da Macaca Querida em Londrina. Ô Sandro, abraço para você. Eu estive em Salto, levei o meu neto para conhecer, inclusive tiramos foto da Santa, um local realmente maravilhoso. Fica bem alto e lá dá para ver a cidade inteirinha. É um local realmente fantástico em Salto. Passamos aí um domingo sensacional. Fui levar o meu neto, claro, né? A minha filha Poliana Batista estava comigo, o meu genro Rodrigo Tomás e a minha querida esposa Márcia Batista e o meu neto Felipe Batista Tomás. Então um abraço para você, muito legal aí essa visita e esse passeio na Santa aí em Salto. Bom, Pedro Piscinato tem aí alguma informação? O Londrina já começou a vender os ingressos ou ainda não? Ô Batista, o Londrina divulgou ontem à noite pelo Instagram deles que foi aberto o check-in para quem é sócio torcedor do Tubarão. E as vendas para o público em geral abrem na quinta-feira a partir das 8 horas da manhã. Então, torcida da Ponte Preta aí que quiser ir até Londrina, na quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, vai começar a ser vendido os ingressos para todos os torcedores que não são sócios do Londrina. E eu confirmei com a assessoria do Tubarão, cerca de 600 ingressos serão disponibilizados para a torcida da Macaca. Batista? 600 ingressos, portanto, é a capacidade total do local muito acanhado do estádio do Londrina. Carlos Henrique, o Bante Pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta terça. Você manteria Matheus Costa para 2026? Não, e explico. Nessa fase decisiva, ele teve vários momentos que ele se equivocou nas escolhas, na estratégia, e o time não subiu. E tinha toda a condição, também graças a ele, né, pela competência do seu trabalho também, diga-se, em alguns momentos ele foi bem, teve toda a chance o Guarani de ir à Série B. E o time dele, no momento decisivo, deixou de jogar futebol. Portanto, ele é o responsável. Muitas coisas que ele acabou fazendo eu não gostei, portanto, eu trocaria o treinador e o homem forte do futebol, só manteria o Elano. Depois das boas atuações de Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis no derby, você tiraria algum dos três para a entrada do Léo Oliveira? Não. O jogo é fora de casa, o Rodrigo Souza entrou como uma luva com o primeiro volante e pelo fato de ser fora de casa, e gosto muito do futebol do Léo Oliveira, eu manteria Rodrigo Souza, Batista. 17 horas e 30 minutos, hoje até às 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate, e claro, com a sua participação. Continue mandando para cá, 97102-1493. 97102-1493. E o Tandy Negrão Batista, se for só 600 ingressos, que a ponte entra num acordo e faça torcida única. Lance torcida única aqui e pronto. Mas, ô Tandy Negrão, isso aí não pode, né? Isso aí, por lei, o Tubarão tem que ceder o espaço destinado à torcida visitante. E a Ponte Preta, também no jogo da volta, tem que ceder o espaço para a torcida visitante. A capacidade que o estádio oferece, né? O percentual da capacidade.
Torcida única é só para jogo contra os grandes do estado de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, enfim, São Paulo e Santos, né? Independentemente da ordem. E o derby campineiro. Então, aí, fora disso, não tem torcida única não, tá? Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h33. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, a gente vai começar mostrando uma imagem para quem está no YouTube de uma pichação que aconteceu hoje pela manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É claro, não é legal falar disso, mas a gente tem que retratar, né? Que os portões, vou até pedir para o Lucas tirar a faixa embaixo, para quem está acompanhando no YouTube, para ver os portões pichados, está escrito o seguinte... E quem não está vendo, está só ouvindo, o que eles picharam? 1978, que é o ano do título do Guarani. Respeita a nossa história, fora parasitas. E daí tem algumas siglas lá que não dá para entender. Mas é claro que os torcedores estão se referindo tanto ao grupo do Guarani de jogadores, comissão técnica e também diretoria. Esses parasitas que eles estão querendo dizer, que eles não deram nome, estão se referindo a todos, por conta do desastre que foi a fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. Até porque o Guarani tinha nas mãos a possibilidade de subir, só dependia dele, e nos 3 últimos jogos, contra o Brusque, contra o Náutico e contra a Ponte Preta, somou apenas 1 ponto em 9 possíveis, né? Eu também tenho algumas informações, Batista, primeiro em relação à possível continuidade do Farney Coelho. Eu conversei com ele agora há pouco, né, fora do ar, eu perguntei o seguinte, existe um prazo para a diretoria responder para você se você vai continuar ou não? E ele me disse, até o final dessa semana. Ele me confirmou que vem recebendo sondagens, como por exemplo do América de Natal, né? O América que quase subiu, também bateu na trave assim como o Guarani. O América jogou contra o Santa Cruz 2 jogos na Série D e o Santa Cruz foi quem subiu. O América permaneceu na 4ª divisão. O América tem uma torcida muito forte lá no Rio Grande do Norte. Tem a proposta para o Farney, mas ele me disse o seguinte, olha, eu prefiro permanecer no Guarani. No que depender de mim, eu quero ficar no Guarani. Então, só depende do Guarani a permanência ou não do Farney Coelho. O treinador tem contrato até o final do Campeonato Paulista, o técnico Matheus Costa, mas eu não sei se o Matheus Costa vai continuar no Guarani
justamente por conta do fraco desempenho na fase final da Série C. Aliás, a gente vai ouvir o Matheus Costa, né? O que ele falou, eu dei algumas pinceladas na entrevista coletiva para a gente tentar dar continuidade e, é claro, falar um pouquinho mais a respeito do planejamento do Guarani. Vamos acompanhar o que disse o Matheus Costa. A gente achar uma resposta agora, nesse momento de cabeça quente, eu não posso ser injusto. Porque, como eu disse, a gente tinha que fazer uma campanha próxima à perfeição para buscar a classificação e a gente conseguiu. E a pressão era tão grande quanto para a gente buscar essa classificação, né? Não podia perder nenhum jogo. Tivemos adversários que estavam a 10, a 13, a 8 jogos sem perder e conseguimos a vitória. Algum detalhe, não tenho dúvida alguma, que faltou para nós. Agora, eu não tenho essa resposta exata e acho difícil alguém ter essa resposta exata. Agora é só discussões e debates do porquê. Que faltou, faltou. Então, agora ninguém vai ter essa resposta de forma concreta e essa explicação. Ô, Matheus, o que você pode falar desse resultado e qual que é o seu recado para o torcedor do Guarani que esperava hoje, pelo menos o Guarani na Série B? É o que todos nós esperávamos. Cheguei no clube aqui num momento muito adverso. Muitos me chamaram de louco por eu ter vindo naquele momento, sair de onde estava e vir. Para mim, louco é quem não quer vir para o Guarani. E nesse momento adverso, eu, no meu momento pessoal, atingi o primeiro grande objetivo, que era resgatar a autoestima do torcedor, a alegria dele ver o Guarani em campo e o amor que o torcedor tem pelo Guarani, retribuindo isso no estádio e em todos os meios de comunicação que eles têm acesso. E com isso a gente resgatou toda essa energia. Saímos de uma situação complicadíssima, se eu não me engano, naquele momento a 1 ponto da zona de rebaixamento e a 5 ou 6 da zona de classificação. O resultado é resultado. Levando desde a minha chegada, cada jogo foi uma decisão e a gente conseguiu, no primeiro momento, atingir a classificação. Iniciamos o quadrangular final longe daquilo que esperávamos e que queríamos. Tivemos o poder para resgatar isso novamente, ficando entre os 2 primeiros da segunda até a 5ª rodada do quadrangular final. E hoje, infelizmente, as coisas fugiram do nosso controle e de tudo aquilo que a gente esperava na partida. E quando você tem uma estratégia, recém uma bola na trave nossa, a gente perde um lance de forma isolada e dá a oportunidade deles contra-atacarem fazendo gol, é claro que as coisas se tornam mais difíceis. Tentamos todas as alternativas depois que a gente sofreu aquele gol para buscar o empate e faltou para nós o equilíbrio para a gente ter o resultado e atingir o nosso grande objetivo, que era o Guarani na Série B. Acho que é um momento, acima de tudo, que é um clube gigantesco. Claro que é um momento delicadíssimo para o torcedor, para o clube, mas é lembrar o gigante que é o Guarani. Já saiu de situações piores e reverteu. Ia montar um excelente planejamento para 2026, que eu não tenho dúvida alguma, com todo esse poder e potencial para fazer um ano para retornar de degrau a degrau onde merece estar. Bom, tá aí a palavra do técnico Matheus Costa, né, falando depois do jogo. É claro, ainda não se sabe se ele vai continuar, como eu disse, o contrato dele é até o final do Campeonato Paulista. Sobre jogadores, né? Tem jogadores com o contrato terminando agora. Nos próximos dias a gente vai abordar mais a fundo quais são os contratos dos jogadores, os que terminam agora, os que vão até o final do ano que vem, os que vão até o final do Campeonato Paulista, né? Eu questionei o Farner agora há pouco sobre o Bruno Santos. Eu falei, vocês estão tentando renovar com o Bruno? Ele me disse o seguinte: eu tentei durante o campeonato, só que daí acabou não conseguindo. E ele falou, eu vou tentar a partir do momento que me disserem se eu vou continuar ou não. Aí eu vou tentar renovar o contrato com o Bruno.
e isso deve acontecer até o final dessa semana, né? A resposta da diretoria do Guarani, se o Farney vai continuar ou não. Para mim, se eu for questionado, eu que acompanhei o trabalho de perto e a montagem do elenco, para mim eu acho que o Farney deveria continuar, porque o trabalho dele foi muito melhor do que o Rodrigo Pastana. O Guarani, pelas contratações que fez, saiu de lá de baixo e foi disputar o acesso, é claro, foi incompetente, tinha condições de conquistar o acesso, mas pelas contratações que ele fez, eu coloco a culpa total nos jogadores e da comissão técnica, e não no Farney Coelho. Para mim, ele fazendo um trabalho desde o início, eu acho que tem um futuro muito promissor para o Guarani, tanto ele quanto o Elano, eu acho que deveriam continuar. A diretoria a gente não sabe se vai continuar, até porque tem eleições, as eleições serão na primeira quinzena do mês de dezembro, no mês que vem, em novembro, sai o edital, para daí as chapas poderem se inscrever e, é claro, um novo conselho de administração assumir, ou mesmo esse atual conselho de administração, se eles se candidatarem, tentar ganhar a eleição. Mas, é claro, o Guarani precisa fazer um planejamento. O Guarani precisa saber o mais rápido possível quais jogadores vão ficar e quais vão sair. O Farney, até em conversa com ele me disse o seguinte, a gente primeiro vai fazer uma limpeza no elenco e depois a gente vai tentar renovar com esses jogadores que terminam o contrato, no máximo uns 2 ou 3. Foi isso que ele me disse. E eu espero que isso seja resolvido até o final dessa semana, porque daí, se resolver até o final dessa semana, a gente já marca uma entrevista com o Farney Coelho para falar sobre o planejamento do Guarani. Quer comentar um pouquinho a respeito dessas situações, Batista? E já eu vou trazer detalhes sobre a semifinal do Paulista Sub-20, as quartas de final do Paulista Sub-17, que o Guarani está classificado nos dois, Batista. Eu vou passar para o CH comentar, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são um sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso, como presunto, e leve, como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região ali do Satélite Íris. Chegue fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Bom, CH, você já disse, né? Até hoje, lá na tela da Band, estávamos debatendo a respeito desse assunto. Eu, você, o Bebê e o Gleger. E também é tema, treinador do Guarani, da enquete do dia. Você já disse que não fica com o Matheus Costa. Então a pergunta é, qual o perfil
de treinador que você gostaria de ver dirigindo o Guarani no lugar do Matheus Costa em CH? Depende. Depende quanto dinheiro, quem vai ganhar a eleição, quais jogadores vão ficar. Eu quero abrir meu comentário dizendo que eu não acho que está tudo errado. No dia do derby, quando acabou o jogo, foi isso que eu disse. E eu mantenho a minha convicção do que eu estou falando. Eu acho que essa diretoria, essa comissão técnica, o Farney, fizeram muitas coisas boas. Mas o time não pode ficar na Série C. E o time não conseguiu sair da Série C. Por quê? Porque foi incompetente. Então eu coloco todo mundo no bolo. Eu não isento ninguém. Ninguém. Não é? E eu não sei se é falta de sorte ou obra do acaso, mas além de ter mandado o Marcelo Fernandes embora de maneira incorreta, e isso os 3 comentaristas falaram na oportunidade, não é? O Marcelo Fernandes, graças à agilidade da diretoria da Ponte, foi lá e pinçou o Marcelo Fernandes, que levou o time agora para a final do campeonato. É verdade também que a Ponte já vinha fazendo uma campanha bem interessante na Série C com o técnico anterior. O Marcelo melhorou aquilo que realmente já estava sendo feito, pelo menos de maneira regular. Tem um outro aspecto muito importante. A competência do Marcelo Fernandes foi tamanha que ele perdeu jogadores e trabalhou com esse elenco 3 meses, quase 4, com salários atrasados. Então não tem contestação do trabalho dele. Você está afirmando, Carlos Henrique, pergunta o Corneta, não é? Você está afirmando que se o Marcelo Fernandes ficasse no Guarani, o time subiria? Eu não posso dizer isso. Então, ficar fazendo conjectura, eu não gosto muito. Eu estou analisando o que foi desenvolvido. Eu vi o Guarani nas mãos do Matheus Costa jogar em alguns momentos um futebol muito organizado. Eu acho que ele deu jeito no time, mas não fez aquilo que o Farney disse pra gente na tela da Band. Olha, nós estamos demitindo o Marcelo Fernandes, quando perguntado por esse amigo de vocês, não é? Porque o Marcelo Fernandes não entregava ou não entrega aquilo que a gente pretende para o time do Guarani. Perfeito, são opiniões. Eu não comento opinião, cada um tem a sua, não é? Mas o que aconteceu no final, infelizmente, não é? Não só o fato do Marcelo Fernandes ter tido sucesso no meio de uma grande confusão que era a Ponte Preta, como quem ele trouxe, o Farney que escolheu o Tomás, o Matheus, não é? Foi ele que escolheu. O Matheus não deu conta do recado. A escolha foi... A culpa é de quem? É do Matheus? Não. Quem contratou o Matheus? Ele é o responsável. O CA, o Elano e também o Farney. A escolha foi... O peso maior foi do Farney. Então ele tem que ser responsabilizado também. Você está isentando os jogadores, Carlos Henrique? Claro que não. Claro que não. O treinador não empurra a bola para dentro do gol. O treinador não toma frango. O treinador não falha no momento que tem que rechaçar a bola da grande área. Tudo isso que eu estou dizendo. Ah, e treinador, quando está na marca do pênalti, não chuta a bola no placar eletrônico do Moisés Lucarelli. Então foi isso que aconteceu. Eu estou falando de uma partida só, tá? Poderia falar de uma meia dúzia de partidas na segunda fase do Guarani. Então não dá para salvar ninguém. Mas em detalhes, né? Em todas as partidas que eu trabalhei, na maioria delas teve problema, teve decisão do Matheus Costa que eu não concordei. Então eu tenho meu conceito. Eu olho o futebol de uma maneira, o Batista olha de outra, o Tigrão e o Gleger, não é? Nós temos visões diferentes, mas tem coisa que é unânime. E não é coincidência, não é corporativismo. É o que está acontecendo. Quer um exemplo? Vou dar o exemplo. O que ele inventou o Caio Melo contra a Ponte no último jogo e tirou o Isaac do time? Por que ele fez isso? E hoje o Gleger fez uma colocação interessante. Eles fizeram um trabalho gigantesco, contrataram o David Braz. Usou o David Braz? E está dizendo aqui um cara que tem as suas reservas com o futebol do David Braz.
estou dizendo que está certo, está errado. Eu estou trazendo aqui informações, reflexões para você pensar, você torcedor do Guarani. Então não dá para isentar ninguém. O que fez o seu Alan Santos, capitão do time, hein? Uma falta do meio campo, ele quase aleijou o Matheus Silva. Não é? E naquele jogo o Guarani estava ganhando o jogo. Não é? Então, e o Gabriel, que saiu na cara do gol quando estava 1-0 contra o Náutico? No brinco. Se ele faz 2-0, o Náutico reagiria? Então a coisa é muito mais complexa, mas eu repito, eu vi boas coisas no Guarani, escolhas boas. Por exemplo, apesar de ter jogado mal os 2 derbys, o Kelvin, volante, foi uma grata surpresa. O Matheus Costa é o grande responsável pela recuperação do Isaac. Não dá para tirar esse mérito do treinador do Guarani, não é? Ele se equivocou em 2, 3 ou 4 oportunidades, não sei quantas exatamente, mas é uma questão conceitual. Todo o segundo tempo do Guarani, nessa segunda fase que eu trabalhei na partida, não é? Eu acho que eu devo ter trabalhado em todas, eu não tenho certeza, mas acho que sim, ou se não 90%, eu vi ele fazer no segundo tempo opções que eu não faria. Eu disse isso em toda... Tá tudo gravado aí na internet, é só pegar nos comentários. Então, eu não gostei do jeitão, sabe? Isso não quer dizer que ele não seja competente. Tem muito treinador que não... O Marcelo Fernandes é o grande exemplo. Todo mundo queria a cabeça dele, não queria? Ele foi pra ponte e subiu o time. E foi pra final. Então tem treinador competente que aqui não dá certo e em outro lugar dá. Isso faz parte. Agora, só quero lembrar para fechar meu comentário. A responsabilidade do Farney é tão grande que até eu, com os olhos vendados, fazendo uma folha de pagamento na Série C de mais de R$1,5 milhão por mês, reforça o time. Então, assim, tem escolha legal? Tem. Claro que tem. Não está tudo errado. Agora, o time, as escolhas, os jogadores que contrataram o Guarani, que chegaram para resolver, talvez 2 ou 3 resolveram mesmo. Mas uns 4 aí, pelo menos, não atenderam às expectativas. Então, responsabilidade para fechar dos jogadores, que falharam no momento que não podiam falhar, responsabilidade do CA pelas escolhas que fizeram, pela carta branca que deu para o Farney, não deveria ser assim, não é? Você tem que ter, o clube tem que ter um presidente que não interfira, mas espera um pouquinho, se precisar bater de frente, bate. Bate de frente. E o Guarani, neste momento, não tem um presidente. Isso é demérito? Não, é a característica. Mais conversa, mais diálogo. Eu tenho alguns momentos que não dá para conversar no futebol. E eu tenho um pouquinho de experiência nisso. Então, faltou um pulso firme da diretoria. Eu acho que a comissão técnica tem sim responsabilidade e também um corpo diretivo. Por isso, eu disse, de todos aí que foram contratados e chegaram, o único que eu permaneceria é com o Elano, porque ele tem uma identidade muito grande e a torcida o respeita, e nós também, da torcida do Guarani. Então, dos 3, eu ficaria só com o Elano daqui para frente, Batista. 17h55. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista. Boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Então vamos lá pro Fala Galera e eu já vou emendar nesse debate aí do Guarani também. Até porque as coisas são correlatas. Você manteria o Matheus Costa para 2026? Não. Eu vou explicar na sequência. Mas vamos só para manter aqui a pauta inicial e na ponte. Depois das boas atuações de Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis no Derby 212, você tiraria algum dos 3 para a entrada de Léo Oliveira, caso ele fique à disposição para a primeira partida final sábado que vem? Dia 18 de outubro, lá em Londrina? Não faria isso. O Rodrigo Souza está jogando mais do que o Léo Oliveira, que já estava muito bem.
O Luiz Felipe é um dos destaques do elenco. E o Elvis, como diria aquele ex-ministro muito culto, é imexível. O Magri. O Elvis é imexível, então não. A banda passou, se contundiu, era titular, é grande jogador dentro da realidade de uma Série C e do elenco de profissionais da Ponte. Então, uma arma importante. Vocês percebem que o Rodrigo Souza não consegue terminar as partidas. É um jogador que tem um problema crônico no joelho, ele nunca escondeu isso. E já é um veterano. E é muito intenso. Enquanto ele está em campo, ele se doa ao máximo. E no derby entrou no lugar dele o Lucas Cândido. Ora, tá aí o Lucas Cândido pedindo passagem e o Léo Oliveira, uma outra grande opção. Então a Ponte tem 4 volantes que são dos melhores da Série C. Luiz Felipe, Rodrigo Souza, Lucas Cândido e Léo Oliveira. Tá aí todo o nome composto. E o Tigrão tá com tudo na cachola também, já tá até acabando o campeonato, pô. Então é isso. Eu não mexeria, não. Mas valorizaria muito as 2 grandes opções de banco que temos aí. Que a Ponte tem à sua disposição, obviamente, para movimentar o setor quando houver o desgaste físico ou quando alguém não estiver correspondendo tecnicamente. Nesse tema, amplamente debatido por vocês 3, CH e o Breno opinando, o Batista ancorando, fica o treinador, fica o Farney, e aí? E o Elano? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu botar um pouquinho só de chimichurri nessa conversa aí. Espera um pouquinho só. Mas e o comando? O Elano não chegou e tomou posse como um poceiro, como um invasor. Ele foi contratado. O Matheus Costa, vamos por ordem, por etapa. O Farney, que veio praticamente junto com o Elano, entraram juntos. Ele também não chegou e se apoderou do cargo de executivo de futebol. Não. Foram lá procurá-lo, lá no sul do país. Eu acho que ele estava, né? Farney, precisando de um cara aqui com bom relacionamento, você topa? Veio o Farney. O Farney, na ordem natural das coisas, chega e daqui a pouco demite o Marcelo, treinador que foi para a Ponte, né? Demitiu. E contrata o Matheus Costa. Agora eu pergunto, estamos aqui, o Fala Galera, o torcedor, eu acho que deve ficar, eu acho que deve sair. Mas pera um pouco, e o comando? E quem deu as diretrizes? Porque, na verdade, o projeto esportivo do Guarani, no ano, foi uma lástima. Uma lástima. Não disputou a Copa do Brasil, disputou o Campeonato Paulista apenas tendo como objetivo a permanência, uma participação discretíssima no Campeonato Paulista, não participou da Copa do Brasil, volto a dizer, e na Série C não tirou o pedido. Tá tudo errado? Claro que não. Lembro aos amigos que o Matheus Costa estreou na 15ª rodada, exatamente no derby. Arrancou um empate lá, né, no finalzinho. O Elvis fez o gol de falta e o Mirandinha, fazendo um gol, bonito gol, um golaço de vôlei, empatou quase aos 27 do segundo tempo. Opa! Chegou aí o cara. Era a 15ª rodada. Sabe qual que era a pontuação do Guarani na 15ª rodada? Ele tinha 16 pontos. 16 pontos. Ali com 26, 27 ia se classificar. Então, na fase classificatória, o trabalho do Matheus, que pegou o barco andando, foi bom. Foi bom, foi legal. Ele classificou o time entre os 8.
Aí, pelo emparceiramento, caiu nesse grupo, com a Ponte, com o Náutico e com o Brusque. Só que aí zerou tudo. Aí tava na mão dele. 100% na mão dele. Zerou, pô. Qual que era a única vantagem? Time com melhor campanha jogaria a última rodada em casa. Náutico, Ponte, Brusque e Guarani não jogaram a última rodada do quadrangular em casa. Grande vantagem, hein? Já que o Guarani começou o quadrangular em casa e perdeu o derby. Então, a pergunta é essa: quando ele pegou do zero e já com um ambiente estabilizado, já com a cultura do clube, já com um conhecimento mais aprofundado do elenco e já entendendo onde é que é o centro de convivência, onde é que é a Lagoa do Taquaral, ele já se situou em Campinas. Aí a campanha dele foi pífia. Ele fez 7 pontos em 18 disputados. Repito, 7 pontos em 18. É abaixo de 40%. E deu no que deu. Com o jogo do Náutico na mão, Náutico empatou. Mas ele não tem culpa que o Alan Santos foi expulso. Ora, eu não posso aqui. Também não vamos jogar toda a desgraça futebolística do Guarani nas costas de uma expulsão. Estou falando de 6 rodadas. Não estou falando de uma. Aí tá ganhando o jogo do Brusque e toma uma virada. E vai pro derby dependendo de um mísero empate e perde. Aliás, ele disputou 3 derbys. Empatou o primeiro, perdeu os outros 2. Os outros 2 que ele perdeu, um no Brinco e um no Moisés. Empatou na estreia. Agora, olha o ano do Guarani. No Campeonato Paulista, técnico da Ponte, Alberto Valentim. Técnico do Guarani, Maurício Souza. Jogo na 9ª rodada, Moisés Lucarelli, 2-0 para a Ponte. Então, de 4 derbys, veja, Copa do Brasil não tinha como participar, não tinha classificação. Tá bom, aí tá arrastando uma desgraça do ano anterior. Uma campanha ruim. Tá bom, foi rebaixado no ano anterior. Vem pro Paulista, faz uma campanha só de permanência, discretíssima. Vai pra série e perde da Ponte no Paulista. Porque o derby, ele é assim mesmo, a repercussão dele é gigantesca. É isso que o torcedor quer saber. É isso que o torcedor tá pé da vida. Aí vem a Série C, 3 derbys. Empata o primeiro, Deus sabe como, e perde os outros 2. E ainda como cereja do bolo, permanece na Série C. Agora eu pergunto, é o pescoço do Matheus, que pegou o barco andando, que está em jogo? Apesar que ele começa uma fase do zero. Do zero, igualdade de condições. E não deu conta. É o pescoço do Farney, que está na guilhotina? Do Elano? Ou temos que nos aprofundar um pouquinho mais no comando, no alto comando do Guarani? E temos que ouvi-lo. E aí, qual é o balanço? O que é que aconteceu? Grana tinha, entrou grana aí do Richard Rios, tem algumas outras parcerias, que eu não vou entrar aqui a detalhes. O Guarani foi buscar um jogador a peso de ouro para a Série C, que é o Diego Torres, trouxe o Mirandinha, trouxe o Brunão. Bom, o Guarani contratou 14 jogadores com a Série C em andamento. Inflou a folha uma barbaridade, mudou o treinador, não sei porquê, outro equívoco, quando demite o Marcelo, outro equívoco. O tempo mostrou. E aí, eu gostaria muito, até por respeito às pessoas, encerrando, para eu não ser desleal e nem o oportunista da vez, eu estou passando números. 4 derbys, 3 derrotas, 1 empate. Campeonato Paulista abaixo da crítica. 14 contratações. Troca do comando inteiro do futebol. Troca de técnico a toda hora. Investimento. Salário em dia.
parcerias. Grana do Richard Rios. Parece que foi adiantada lá pela Leila. Em cima de uma operação bem articulada pelo presidente do Guarani. Me parece. Por isso que eu gostaria de ouvi-lo. A verdade é que o Guarani terminou com as finanças em dia. E reforçou muito o elenco. A ponto de ter a folha, pelo menos entre as 2 ou 3 mais caras da Série C depois da janela. Então eu tenho que ouvir a diretoria. Essa cobrança toda em cima dos homens diretamente ligados ao futebol, ela é pertinente. Mas ela é minimamente injusta quando a gente fica aqui debatendo o comando do futebol, o treinador, os jogadores, o executivo e o cacete A4 e não traz a diretoria. Então a minha sugestão para os meus amigos da diretoria do Guarani é essa. Agora terminou, jogadorzada já bateu asa, né? Depois vai ver quem fica, quem não. Qual que é o planejamento? O que falhou no planejamento? Qual que é o planejamento do ano que vem? Ah, mas tem eleição em dezembro. Exatamente. Vocês serão candidatos? Qual é a chapa? Vocês têm pretensão de continuar? É isso que eu queria saber. Porque superficialmente o resultado mostra que o comando do futebol naufragou. O resultado esportivo do Guarani foi uma lástima. Agora eu gostaria nesse momento, agora sim, não vai atrapalhar, ninguém está agitando, o time estava na briga, faltou um mísero pontinho para subir, também tem isso, um pontinho só, então chegou bem perto, não é terra arrasada, nem tudo está perdido, muita coisa foi positiva, mas agora nós precisamos ouvir, precisamos subir um pouquinho a prateleira e ouvir quem realmente manda. Batista. Ô, Breno, seguindo aí com o noticiário do Guarani, bebê. Bom, Batista, só para terminar o assunto do profissional, né? O Farney tem contrato até o final do ano, né? E foi a diretoria que disse para ele que vai responder essa semana. Então, é claro, ele segue trabalhando no que ele pode e também na expectativa, porque ele gostaria de permanecer no Guarani. E a gente espera ter notícias boas até o final dessa semana e um planejamento o mais rápido possível. Eu até mandei mensagem hoje para o presidente do Guarani, para o Rômulo, que eu gostaria de entrevistá-lo essa semana aqui na Rádio Bandeirantes, né? É a nossa expectativa, como disse o Tigrão, para a gente ouvir também o que tem a dizer a diretoria do Guarani nesse momento, né? O torcedor quer ouvir o que tem a dizer a diretoria do Guarani. Apesar de ter eleições esse ano, eles ainda estão no comando do Guarani. Falando sobre as categorias de base, Batista, porque o Sub-17 está nas quartas de final do Paulista e o Sub-20 está nas semifinais, eu vou primeiro passar a informação do Sub-20. Sub-20 vai jogar contra o São Paulo, né? São 2 jogos. Nesta sexta-feira, às 5 da tarde, em Cotia, o Guarani vai jogar a primeira partida das semifinais. E na semana que vem, no dia 25, um sábado, às 10 da manhã, em Cosmópolis, estádio Telmo de Almeida, o Guarani joga a partida da volta contra o São Paulo. Aí o torcedor está se perguntando, por que o Guarani está mandando o jogo em Cosmópolis? Porque o gramado do estádio Brinco de Ouro e também do CT já estão passando por reforma. Então o Guarani tem que mandar esses jogos fora. No Sub-17, Guarani está nas quartas de final. Guarani vai enfrentar o Palmeiras no Sub-17. O primeiro jogo vai ser no dia 25, no outro sábado, né? Às 3 da tarde, em Cosmópolis também. E o jogo da volta vai ser na Academia de Futebol 2, que é em Guarulhos, no dia 1º de novembro. Agora, tem uma informação boa para o Guarani que surgiu hoje. O Palmeiras afastou todo o time Sub-17 por questões disciplinares.
vai jogar essa fase final do Campeonato Sub-17 Paulista com a categoria Sub-16. A gente sabe que o Palmeiras é muito forte nas categorias de base, né? Independente se é Sub-16 ou Sub-17. Mas é claro que essa questão, que eu nunca tinha visto, né, afastar um time inteiro, Sub-17, por questões disciplinares, é algo positivo para o Guarani, né, Batista? Ah, sem dúvida, até porque não existe categoria Sub-16, né? Então vai jogar com o Sub-15. Porque tem Sub-15, Sub-17, Sub-20. Então vai jogar com a categoria Sub-15. E nessa idade tem uma diferença bastante significativa. Sobre dinheiro do Richard Rios, que o Tigrão citou. O Guarani conseguiu um dinheiro do Richard Rios, mas não diretamente com o Palmeiras. O Rômulo Amaro procurou a Leila Pereira e pediu para a Leila Pereira se ela podia assinar como avalista o empréstimo que o Guarani estava fazendo em um banco, dando de garantia o que o Guarani tem para receber do Richard Rios. A Leila Pereira, que não faz isso para ninguém, para nenhum clube, por alguma razão, se simpatizou com o Rômulo Amaro e topou a parada. E assinou como avalista. Então o Guarani conseguiu pegar aí um dinheiro para manter o pagamento em dia. Salários dos jogadores, folha de pagamento e funcionários. É um dinheiro que não vem diretamente do Palmeiras. Veio do banco. E quando entrar o dinheiro do Richard Rios, lá na data que foi acertado em contrato, aí essa parte vai para quitar o pagamento do empréstimo do banco. Mas, claro, você tinha explicado isso, inclusive, e aí é o dinheiro do Richard Rios indiretamente. Porque se o Guarani não tivesse esse crédito junto ao Palmeiras, na negociação do jogador, com o Benfica, né? Foi o Richard. Se o Guarani não tivesse esse crédito, é claro que a presidente do Palmeiras não ia avalizar, mas ela foi parceira. Ah, tá bom, eu vou ter que te pagar mesmo. Vamos lá. Assinamos aí. E qual foi a instituição financeira? Você sabe, Batista? Não sei. 18... Tem alguma... Você tem algum palpite ou não? Não, não tenho. 18 horas e 14 minutos. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca alimentação saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br para saber mais. Transforme o sabor da sua vida e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 18h16, intervalo, já o noticiário da Ponte Preta Macaca, que começou hoje a programação destinada à grande final
da Série C. É já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de poupar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEF de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória de virada do Japão sobre o Brasil em amistoso realizado hoje pela manhã no Japão. O Brasil perdeu pelo placar de 3-2 e atuou com Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Martinelli e Vini Júnior. A primeira derrota do Carlo Ancelotti. Aliás, foi a segunda, né? Ele havia perdido para a Bolívia nas eliminatórias. Entraram ainda no decorrer do jogo Caio Henrique, Joelinton, Richarlison, Estevão, Matheus Cunha e Rodrigo. O Japão de Suzuki, Tanaguchi, Watanabe, Jonasuke, Suzuki, Sano e Kamada, Minamino e Doan, Kubo, Nakamura e Ueda. Os gols do jogo: o Brasil saiu na frente com Paulo Henrique a 21 minutos do primeiro tempo, Martinelli ampliou a 31, mas no segundo tempo o Japão virou. Minamoto a 6, Nakamura 16 e Ueda a 25 minutos. O jogo que teve a arbitragem de Kim Jong-Hyobo, da Coreia do Sul. Jogo realizado no Estádio Nacional de Tóquio, amistoso internacional, de virada Japão 3, Brasil 2. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h21, você vai concorrer hoje no programa a presentes. Sim, tem presentes para você no programa de hoje. 4 ingressos
para o Hop Hari, mais um boné exclusivo com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Como faz para participar? 2 maneiras, uma pelo site. Entre lá, radiobandeirantescampinas.com.br, vá até a aba Promoções, preencha o formulário. E a outra maneira é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link, vai abrir um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. E o ganhador terá até o dia 17 para retirar os presentes aqui na recepção. Tem que ser o próprio ganhador, tá? Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Das 9 da manhã até 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. Participe! Boa sorte para você! Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 18h23, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, como nós trouxemos anteriormente, o elenco da Macaca se reapresentou hoje de manhã no CT do Jardim Eulina, dando início aí à preparação para o primeiro jogo da final da Série C, jogo que acontece já neste sábado, 5 horas da tarde, lá no estádio VGD, em Londrina mesmo. E é claro, transmissão completa tanto aqui na Rádio Bandeirantes, quanto também na tela da Band Mais TV. A expectativa para essa partida é que o Marcelo Fernandes possa contar com o retorno do Léo Oliveira. O volante foi vetado pelo departamento médico no Derby 212, não ficou à disposição, mas é bem provável que o Léo Oliveira fique à disposição desta vez para o primeiro jogo da final. Só que aí cria uma dúvida na cabeça do Marcelo, né? Porque no último jogo jogou o Luiz Felipe e o Rodrigo Souza, fizeram uma grande atuação, dominaram o meio de campo ali no clássico do último sábado. Então o Léo deve sim voltar a ficar à disposição do Marcelo, mas deve iniciar a partida no banco de reservas. E já falando do meio de campo, a Ponte Preta tem 4 jogadores pendurados para essa partida da primeira final. O Diogo Silva e o Elvis já estavam pendurados. E aí no derby, o Luiz Felipe e o Rodrigo Souza, justamente a dupla de volantes ali da Macaca, receberam o terceiro cartão amarelo. Portanto, a Ponte Preta tem esses 4 jogadores aí, 4 jogadores muito importantes pendurados para essa primeira partida da final. E aí muitos torcedores perguntando como está a situação do Gé, se ele volta ou não para a decisão diante do Londrina. E na coletiva, logo assim que terminou o Derby 212, o Marcelo falou com a gente e explicou como está a situação do Gé e se ele vai utilizar ou não o atacante da Macaca. O Gé está em tratamento intensivo, o Gé teve o problema do Gé é o seguinte, o Gé ele já teve essa mesma lesão na outra perna, onde ele foi também jogar um derby, se eu não me engano, e machucou e teve que fazer uma cirurgia. A contusão dele é a mesma coisa dessa perna que ele foi tentar jogar e arrebentou e teve que fazer cirurgia. Então ele está num tratamento muito, muito forte, tanto 2 períodos aqui na Ponte Preta,
está trabalhando muito, está voltado para tentar qualificar. A gente tem uma esperança sim, que aí a gente possa contar com ele no segundo jogo. Esperança que eu digo é otimismo. Eu quero deixar bem claro que o Gé em nenhum momento vai entrar em campo com a possibilidade de ter a mesma coisa que teve com ele da outra vez. Isso é um compromisso meu com ele, de profissional. Ele é um cara que ficou muito assustado. E foi no lance bobo do treino que aconteceu isso. Ele foi chutar uma bola para ir pro bobinho do meio, sentiu a perna, treinou e depois teve muita dor e foi isso que aconteceu. Então, a gente quer muito que ele faça essa final, vai ser importante também para ele. Ele está se dedicando muito, mas quero deixar bem claro, ele vai jogar se tiver em plenas condições para que ele não esteja, não aconteça nada que ele possa, uma recidiva, que ele possa se complicar na carreira dele. O Gé foi muito importante pra gente nos jogos que ele jogou com a gente, mas muito importante. Não só ele, como todos os jogadores. Então a gente quer, se Deus quiser, ter todos à disposição, mas caso o Gé não tenha condições de jogo, ele não vai pro jogo não. Tá aí, essas são as palavras do Marcelo explicando a situação do Gé, relembrando também a lesão que ele teve do ano passado, que agravou ainda mais naquele derby do Matheus Bueno. Depois o atacante teve que passar por cirurgia. Marcelo não quer correr esse risco novamente. E, como eu disse, o elenco treinou hoje de manhã no CT e o Gé, ele até postou um story, ele estava no estádio Moisés Lucarelli, na academia do Majestoso, realizando o tratamento ainda, portanto ainda não está treinando com o elenco. E amanhã de manhã está marcada a coletiva no CT do Jardim Olina também. Lá a gente vai poder acompanhar, ver se o Gé já está integrado ao grupo de jogadores ou não. E é claro, a gente vai trazer as informações aqui durante a programação. E seguindo falando do sistema ofensivo da Macaca, uma fala muito legal do Marcelo também, falando sobre o Bruno Lopes, ele que foi o autor do primeiro gol aí da vitória da Ponte Preta no Derby 212, porém o Bruno, ele chegou no início do ano para a Ponte Preta, foi reserva em grande maioria da temporada e só depois da chegada do Marcelo que ele ganhou a titularidade. E vamos ouvir o que o Marcelo falou a respeito do Bruno Lopes. Eu cheguei na Ponte Preta, o jogo anterior foi 2-1 pro Botafogo lá na Paraíba. O gol foi dele. E nós tivemos uma ausência no time que saiu, alguma coisa aconteceu, não sei se foi... Não. Teve alguém que jogou lá, mas foi suspenso. O Dudu foi expulso, foi um negócio assim, não sei. E eu, por coerência, como é que foi o jogo? Fui assistir o jogo, ele fez o gol. Falei, vou colocar o rapaz que fez o gol. Vou conversar com ele se ele faz pela beirada, e ele fez. E aqui não tem essa, você entrou, fez, por Diego Tavares. O Bruno tá fazendo, o Toró tá fazendo. O Gé saiu, tocamos pra cá. Diego Tavares estava pronto para jogar. E a mesma coisa foi com o Bruno. A gente foi na coerência, colocou ele tá entregando muito, mas muito, no médio esforço para marcar. Um cara altamente importante no esquema da gente. E aquilo que eu falo para vocês, né? A gente a gente jogava com 3 zagueiros, não sei o quê, tem essa. Hoje eu jogo num 4-2-4, pô. Entendeu? Você tem que fazer o omelete com os ovos que você tem, né? Hoje eu não tenho dúvida. Hoje, se eu tiver que deixar minha zaga no mano a mano com 4 atacantes, eu deixo. Difícil achar uma zaga na Série C, com todo respeito às outras equipes, igual a nossa aí, cara. Arthur, Pacheco, Simon e Wanderson. Ainda tem o Edson, que entrou bem muito no jogo. Ainda tem o Kevin, que entrou bem no jogo. O próprio João Gabriel. Então, assim, você tem que fazer aquilo que tá na sua mão. Eu não sou trouxa. Se eu não tiver, eu vou fazer alguma coisa para mim não ser surpreendido. Eu, quando jogo com 3 zagueiros, para ser bem sincero, eu não gosto nem de colocar lateral. Eu gosto de colocar atacante dos lados. Se eu tiver que fazer com o Bruno e com o Toró, eu sei que o Diego Tavares é um, eu posso fazer pela direita tranquilo. Ele tem que voltar com o lateral, ele voltou hoje, qual é o problema dele fazer com 3 zagueiros? Então, assim, são estratégias que a gente pensa. E as pessoas falam muito, né? Fala muito, os caras falam muito. Você chega no lugar, tá lá. É aquela situação, aí tu ganha 1, 2, empata, perde, ganha 1, 2 de novo, aí tu... Aí os entendedores de futebol começam a aparecer de novo. Porque quando eu tava com pouco ponto, os entendedores não estão. Aí depois os entendedores de futebol aparecem. Então, peraí, eu acho que tinha que ser assim. Se um dia tiver alguém que fale alguma coisa, né? Até o Marquinhos Eberlin fala pra mim, que muita gente acha... Se um dia, não só ele, qualquer outra pessoa achar que vai falar alguma coisa pra mim de time, eu não vou estar aqui. Nem lá no campo. Se eu fui contratado, o time é meu. Quem faz o time sou eu. Eu acho que eu sei. Quem perder não vai ser eu, não vou ser eu. Eu não vou ter que estar aqui explicação. Se tivesse perdido, a explicação é minha. Entendeu? Então isso, o Charles Miller do futebol só aparece quando tá ganhando. É que nem eu falo negócio de computador. Computador é bonito, né? Chega lá pro dirigente, abre, tem aquelas planilhas bonitas. Nossa! Aí eu perguntava lá no Santos,
Cadê no computador aí, caindo pra segunda divisão, um clube do tamanho do Santos? Onde que tá? Que nem aqui agora, com esse problema financeiro que tá. Onde que diz como é que tem que ser? Ou se não é o olho no olho dos caras. É assim. E o futebol brasileiro, desculpa, o futebol brasileiro, ele precisa voltar a isso. A ter a sua essência, a saber, sabe? Ter jogador na categoria de base, como tem hoje a Ponte Preta, como tem o Guarani também, que eu passei lá. Isso é importante. Tem muito Charles Miller que chega, mostra as coisas e o homem lá de cima acha que é legal. E na Ponte Preta é legal porque a Ponte Preta faz muito bem isso. A Ponte Preta está se preparando, gente. Esse acesso da Série B foi muito importante. A Ponte Preta está construindo um CT, a coisa mais linda do mundo. Vão vir 3 campos aí maravilhosos. Tá tudo, acho que passa pela estrada lá, vocês veem, né? Dá para ver. Realmente está sendo um trabalho show e isso é a base para a Ponte Preta prosperar daqui para frente. E o Marcelo também, separei um trecho dele falando sobre a torcida, como que foi a relação com a torcida na semana pré-derby e também a festa que a torcida da Macaca fez durante o clássico do último sábado. Sim, eu posso te falar tranquilamente. A torcida não é trouxa. Quem tá com a bunda lá na arquibancada não é trouxa. Eles sabem quem é quem no negócio. Eles sabem quem tá trabalhando para a Ponte Preta. Eles sabem os jogadores que tem na Ponte Preta. E eles estão aí por acreditar nesse pessoal, que está honrando eles que estão lá na arquibancada. Porque eu falo toda vez, e ontem né? Ontem a torcida veio, todos os chefes de torcida vieram aqui falar com a gente. Todos. Todas as torcidas da Ponte Preta. E eu não falei da primeira vez, eu não falei antes do primeiro derby. E ontem eu fiz questão de falar. Que eles falaram exatamente, todos falaram aquilo que eu falei depois, mas eu só quis chancelar, porque é realmente o que eles veem de fora. A entrega, os caras agradecendo todos os jogadores, agradecendo tudo. Eu fiz questão de falar para eles. Vocês podem ter certeza que aqui tem sujeito homem que está honrando muito e comprometido com essa camisa da Ponte Preta. E eles já tinham falado isso. Então isso é legal. Então a torcida, ela vê, ela tá aí porque ela está sendo representada dentro do campo por esses jogadores. Então eu quero deixar isso bem claro. Esse grupo de jogadores está aí, vai ser muito difícil eu ver um grupo igual com os problemas que existem. E com a entrega que esses caras estão, uma coisa sobrenatural. E já seguindo, falando sobre torcida, muitas perguntas da torcida da Ponte Preta sobre ingressos para a primeira partida da final diante do Londrina. O Londrina deve disponibilizar cerca de 600 ingressos para a torcida da Macaca. E como foi divulgado ontem à noite via o Instagram do Tubarão, as vendas dos bilhetes para o público geral, que isso claramente inclui a torcida visitante, torcida da Ponte Preta, abrem na quinta-feira a partir das 8 horas da manhã. Batista. Bom, são 18h34, nós vamos debater já a Ponte, mas antes tem um intervalo rapidinho, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Para quem
não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h37 hoje até 19h30, hein? Gente, presta atenção, porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família ou com os amigos, maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença, internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo. Planos de 200 mega a 1 giga a partir de apenas R$ 79,99 por mês. E tem mais, atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar, é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou então vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Ô CH, para você comentar, tá aí, o time da Ponte começou então a preparação para o jogo lá em Londrina. Você acha que o técnico vai mexer em alguma posição? Não precisa nem citar qual posição. Só esquema de jogo, né? Por ser um jogo fora, time da Ponte decide em casa, não resolve tudo nesse jogo, então minimamente a Ponte, se conseguir um empate, terá dado um passo muito significativo para a conquista do título. O que você acha, hein, CH? Ô Batista, não é nem questão de mudança de esquema tático. A partida que a Ponte fez contra o Guarani foi tão boa, não é? O Rodrigo Souza jogou tão bem que não dá para tirar ele do time. Eu sei que existe uma hierarquia, o Léo Oliveira é o titular, mas é uma partida fora de casa. E eu votei no Luiz Felipe como melhor em campo, mas eu poderia ter votado no Rodrigo Souza, os dois no mesmo nível. A diferença para mim foi o gol que fez o Luiz Felipe. O resto, os dois foram muito bem. Vai mexer por causa de quê? E o jogo é fora de casa ainda. O Rodrigo Souza tem uma característica de marcação. A zaga da Ponte ficou mais protegida com ele ali. E o jogo é fora de casa contra o Londrina num perrengue grande lá, né? Porque lá é alçapão, essa coisa toda. Eu manteria, ele deveria continuar com o mesmo time, mudar nada do time que começou o derby. Agora, a gente não sabe, né? Semana de treinamento, o que está pensando o treinador, parte tática, essa coisa toda, saúde dos jogadores, não é? Se todo mundo tiver à disposição sem problema físico, dores, não é? Esse problema aqui, outro acolá, eu manteria o mesmo time, não tem por que mudar. Agora,
A Ponte vai para 2 jogos bem diferentes, não é? Por que eles são diferentes? Porque, normalmente, quando você tem uma grande conquista, a Ponte teve 2 conquistas. Ela ganhou do seu arquirrival e foi para a final, que era o que ela mais desejava. O time vai continuar com o mesmo foco, concentração? Eu espero que sim. O Marcelo Fernandes tem um grupo na mão. Agora, do outro lado, tem um time perigoso, bem treinado pelo Roger, e esse jogo aí é um jogo diferente. É mais difícil, mas não. Ele vai receber um aspecto parecido da partida que a Ponte fez lá no Recife, contra o Náutico. Vai ser pressão. Mas naquele jogo a Ponte passou pela prova, pelo teste. Eu espero que a conquista, a vitória conquistada com mérito da Ponte no derby, ela não traga um relaxamento para o time. Agora, se o time jogar da maneira que jogou aí, principalmente o segundo turno dessa fase final, com todo respeito ao Londrina, o Londrina não tem chance contra a Ponte. A Ponte será campeã, mas precisa jogar bola. Ninguém vence de véspera. Tem que entrar em campo, desenvolver direitinho o trabalho. Eu espero, sinceramente, que esse grupo, que merece todo o respeito, independente do resultado final destas finais, não é? Consiga a cereja do bolo para presentear a torcida que esteve do lado do time o tempo todo e os próprios jogadores, não é? Pelo esforço que eles fizeram, pelo respeito que eles tiveram pela camisa da Ponte e principalmente o respeito à sua família. Então é isso que eu espero da Ponte nos 2 jogos. E repito, escalação, eu não mudaria nada em relação à escalação de começo no jogo contra o Guarani, Batista. 18h43, quero ouvir o Tigrão. Mas antes, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Lá eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios também. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas. A loja está localizada na rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da loja, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Tá lá o Nivaldão, que comanda junto com as filhas, a Letícia e também a Flávia. Flávia, Letícia e o Nivaldão, que comandam a Logos Materiais Elétricos. Bom, Tigrão, também sobre alteração, possíveis alterações. Dizem que time que está jogando bem não se mexe. Não se mexe em time que está vencendo. A Ponte venceu o derby, venceu bem, mas tem jogadores aí, 4 jogadores estão pendurados. E quem tomar cartão amarelo fica fora da decisão a partida derradeira, que será no Majestoso. Diogo Silva, o goleiro, os volantes Rodrigo Souza e Luiz Felipe e o meia Elvis. Então, é quase meio time, né? Quem tomar cartão tá fora. Baseado nisso, você poupa algum jogador, faz alguma alteração para este jogo ou não, Tigrão? Não poupo ninguém. Sabe por quê? Porque é um mata-mata, né? São 2 jogos, é uma finalíssima, uma final agora de 2 jogos.
primeira final e depois a finalíssima. Aí você poupa agora e toma uma borra, porque esses 4 jogadores que você colocou aí, Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis e Diogo Silva, são 4 dos principais, se não os principais pilares do time da Ponte. Ah, mas tem reposição à altura? Tem. O Pedrão tá à altura do Diogo Silva? Não. Qual que é o meia que vai jogar no lugar do Elvis? Ah, o Serginho. Tá à altura? Não. E os 2 volantes que estão no banco? Estão próximos. Lucas Cândido seria um deles e o Léo Oliveira, para poupar os 2 volantes. Agora, alguém tá jogando, alguém tem condições de dar a dinâmica ao time que o Luiz Felipe dá? Então não adianta, porque você vai poupar pensando na finalíssima, e aí você toma uma borrachada de 3-0, e aí você tem todo mundo à disposição para o segundo jogo. E aí, tem algum mágico no elenco? Aí como é que você vai reverter? Então acho que é foco, alta concentração para não reclamar com o juiz, falta boba, falta desnecessária. Tem que estar muito ligado, muito atento. Mas eu vou tomar o gol, tem que fazer a falta. Faz e toma o amarelo. E aí tenta abrir alguma vantagem, ou pelo menos se a Ponte trouxer um empate de Londrina, já é um alto negócio, porque ela vai decidir dentro dos seus domínios. Então eu não faria isso, porque os 2 jogos têm o mesmo peso. Se você perder para o primeiro, você pode inviabilizar o segundo. E se você perder para o segundo, usando todo mundo, você corre o bom risco de abrir alguma vantagem a seu favor. Então não mexeria não, de forma nenhuma. Inclusive, eu começaria o jogo com o Rodrigo Souza e deixaria o Léo, que talvez tenha condições de jogo, ele tá fora aí há 2 partidas, eu começaria com o Rodrigo Souza e Luiz Felipe. Tá muito encaixado, tá tudo certinho. Agora, espera um pouco, 25 do segundo tempo, Rodrigo Souza arriou, Elvis arriou e não tomaram cartão. O resultado tá de empate, ou a Ponte tá na frente, ou tá perdendo de pouco. Tá perdendo por um placar mínimo de 1-0, 2-1. Troca! Aí você não sacrifica 90 minutos de jogadores exponenciais, verdadeiros pilares. Não. Você sacrifica uma parte do jogo já também entendendo o contexto da partida e as circunstâncias do jogo em si. Isso é muito comum, Tá 1-0 aqui, o Elvis já não tá mais a plenos pulmões. 1-0 para eles ou para nós, vou mexer. Pelo menos eu tenho o Elvis na final. O goleiro não precisa, é só ele não fazer cera. Difícil, é muito difícil, O goleiro ser amarelado quando ele tá sabendo que ele tá pendurado e tem uma outra decisão uma semana depois. O Diogo não vai tomar. Os volantes é mais complicado, porque é cara de combate, é cara de contenção, é cara que faz falta a todo momento. Mas existem faltas e faltas. E não tem pecado nenhum, até porque a Ponte tem ótimas reposições num determinado momento do jogo, não tomou ainda, agora eu não vou mais correr risco, que o cara já tá com a perna pesada, vai acabar chegando atrasado numa aí, e eu vou perder o jogador. Aí oxigena. Aí vem com o Léo Oliveira, se tiver à disposição. Aí vem com o Lucas Cândido e bola pra frente. Agora, para começar o jogo, eu levo a tropa toda e parto pra cima do Londrina. Porque se a Ponte for lá, se acontecer um empate pelas circunstâncias do jogo, tá tudo certo. Mas a Ponte não pode ir lá planejando o empate. Que é aquilo que eu disse antes do derby, eu vou repetir agora. Porque essa é uma máxima indiscutível. Ela é uma verdade absoluta dentro do futebol. Quem entra pensando em empatar, perde. Então a Ponte tem que ir lá e jogar o jogo. Mas eu vou fazer linhas baixas. Perfeito. Mas não abra a mão de jogar futebol. É o que eu faria, CB. Bom, são 18h50. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef em Campinas. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família.
Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer da Meats Beef, com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender em casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, a Meats Beef cuida de tudo, com o serviço completo de churrasco em domicílio, carnes nobres, preparação impecável e a tradição de quem entende do assunto. O Denilson Alves está há mais de 20 anos trabalhando em casa de carnes em Campinas. E ele é quem comanda uma grande equipe de profissionais altamente capacitados para que o seu churrasco seja inesquecível. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, no bairro Nova Campinas, em Campinas. Você precisa conhecer o Denilson Alves e a Meats Beef. Denilson Alves sabe muito bem como atender bem os seus clientes. Qualquer dúvida que você tiver, ligue neste telefone: 3294 7003. 3294 7003. E olha só o kit mistura da semana. Vem 500 gramas de filé em bife, 500 gramas de estrogonofe mignon, 500 gramas de mignon suíno em bife, 500 gramas de patinho extra moído, 500 gramas filé frango, 500 gramas de colchão mole em cubos, 500 gramas de sobrecoxa desossada. Na compra você vai ter 20% de desconto. O kit luxo custa R$ 199,90. Tá barato demais. R$ 199,90 nesse super kit luxo que eu passei para você agora. São vários kits. Tem o kit ouro, tem o kit prata e tem o kit bronze. Cada um tem uma... Cada kit, né, vem com uma quantidade e, consequentemente, com valores diferentes. É isso aí, Meats Beef. Rádio Bandeirantes. 18h54 em Campinas, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Um abraço a você e toda a equipe aí. Eu gostaria de parabenizar ao Tigrão pela análise feita ontem. A forma como ele analisou tanto o Guarani quanto os irmãos lá de baixo. Ao invés de ele apenas, como fizeram, apenas ficar falando mal do Guarani, ele fez a análise correta, mostrando a sua capacidade e como deve ser feita uma análise de futebol. Abraço, Edinho Casagrande, Cambuí, Minas Gerais. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, boa noite. Boa noite para você e todos os amigos da Band aí. Ô Batista, primeiramente parabéns pela Ponte Preta, por ter subido e ter ido à final. Uma belo jogo foi contra o último jogo aí contra o Guarani. Agora, eu queria uma opinião de vocês todos aí da rádio. Os times considerados médios e pequenos, eles têm toda a chance de ganhar dinheiro sempre quando vai para a final. Agora, eu queria só que vocês pesquisassem e me informassem. Por que não joga no Estádio do Café? Por quê? Sendo que agora é a chance, por exemplo, do Londrina ganhar dinheiro. Não é? É estranho isso, né? Porque o Estádio do Café comportaria mais ou menos mais de 30 mil pessoas. Né? Então, a hora é agora do time ganhar dinheiro e eles não aproveitam os times pequenos. Por isso que
Flamengo e Palmeiras tá dominando todo o futebol por causa disso daí, ó. Eles chegam na final, eles levam pro estádio grande, não quer nem saber. Agora, os times, eu queria saber se vocês têm alguma informação por que não joga no estádio do Londrina, no estádio do Café. Beleza? Um abraço, Toninho, bairro Matão, Sumaré. Ô Toninho, é decisão do Londrina, né? O Londrina mandava os jogos no Estádio do Café. O Estádio do Café tem capacidade para 30 mil pessoas. Palmeiras jogou várias vezes lá no Estádio do Café, que promovia esses jogos. É uma empresa que promove esses jogos aí pelo Brasil afora e realizou lá vários jogos no Estádio do Café. E aí o Londrina, como é um estádio grande, ele transferiu os seus jogos para o Estádio Vitorino Gonçalves Dias, que é um estádio que tem capacidade para 8 mil torcedores. Então, no Estádio do Café, torcedor comparecia lá 4.500 e esse contingente desaparecia num estádio para 30 mil lugares. No Estádio Vitorino Gonçalves Dias, 4 mil é praticamente 50% da capacidade do estádio, né? Ou até mais, porque nunca pode colocar a capacidade total. O policiamento sempre requisita a chamada reserva técnica. E aí vira uma espécie de alçapão, é a pressão da torcida em cima do adversário. Então o Londrina se utilizou desse recurso. Ele tem o direito, a CBF autoriza, não deveria autorizar uma decisão num estádio que tem a sua estrutura muito acanhada, sem condições de mandar um jogo dessa natureza. Mas ele tem o direito, porque a CBF aprova. Então é por isso que o Londrina vai mandar este jogo lá no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. E a capacidade para receber torcedor visitante é muito pequena. E mesmo sendo apenas 600 ingressos, o local é um local completamente espremido, ficando no fundo de um dos gols, mais próximo ali do pau da bandeira. É um local realmente horrível para se assistir o jogo. Mas o Londrina tem todo o direito de mandar o jogo no seu estádio, tá bom? Ô Batista. Oi, bebê. Aliás, você me pediu, né, detalhes sobre o time, eu vou trazer ao longo dessa semana, né, e eu pesquisei também tudo sobre a SAF do Londrina, então eu vou trazer não só detalhes sobre como o Londrina joga, mas também sobre a SAF, e vai dar para entender até mais do que o nosso ouvinte questionou a respeito do campo, por que estão mandando jogos lá. Eu vou trazer todos os detalhes ao longo da semana, viu, Batista? E o Laco, que é nosso ouvinte assíduo, está dizendo que roubaram a fiação elétrica do Estádio do Café. Não tem como ter internet. E esses roubos afetaram a realização de jogos, levando o time do Londrina a priorizar o Estádio Vitorino Gonçalves Dias. A situação precária dificulta até mesmo a venda de produtos por ambulantes, diz aqui o Laco. Eu não tinha conhecimento disso, não tenho, na verdade, né? Estou sabendo aqui pelo Laco, que é nosso ouvinte, que para afirmar da maneira que ele está afirmando, provavelmente ele deve ter conhecimento. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Aliás, todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade, cuidados diferenciados para a sua barba, o seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo,
agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Para você que gosta de esporte e acompanha o Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes, fique ligado aqui na programação, porque a 300 está preparando uma promoção especial para os nossos ouvintes. Quer saber mais? Então siga lá no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, agora no Shopping Iguatemi. Bandeirantes! Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos a realização de 2 partidas válidas pela 32ª rodada da competição, reta final da Série B. O Volta Redonda venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 3-0. O CRB ficou no empate com a Ferroviária por 2-2. Hoje, 7h30, tem Paysandu e Remo. No mesmo horário, Chapecoense e Botafogo. 9h30 da noite tem Atlético Paranaense e Avaí. Amistoso da seleção brasileira, o Brasil jogou agora há pouco no Japão e perdeu para a seleção japonesa de virada pelo placar de 3-2, encerrando, portanto, a sua participação na data FIFA. Amanhã tem o retorno no Campeonato Brasileiro com a rodada regular, o Brasileirão que estará de volta. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h06, hoje até 19h30, já tem o sorteio. Dá tempo ainda de participar, tem mais um tempinho, tá bom? 4 ingressos e mais um boné da Rádio Bandeirantes. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço das 11 até as 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte, às terças e quintas e sábados. Tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem deliciosa feijoada e no final de semana o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopes geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho. Olha, grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Atenção, número de WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Anotou? Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 19h08, ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa tarde. Ô, Batista, uma curiosidade, tem algum técnico aí que comandou, por exemplo, a Ponte, o Guarani, e ganhou, no mesmo ano, ganhou o derby no estádio do Guarani e no Moisés Jucarelli? Vê aí, Batistão, pra gente essa curiosidade. Procura nos papéis, Batista, nos papéis do Edu, Batistão. Um abraço, Batista. Leandro do Campo Grande, Batistão, um abraço. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, muito obrigado para você também. Leandro do Campo Grande, eu recorri aos papéis do Edu Pinheiro. E ele está dizendo aqui, ó. Isso aconteceu com Zé Duarte 2 vezes como técnico da Ponte, em 1977 e 1980. Cilinho, técnico da Ponte, em 1983. Flamarion, técnico do Guarani, em 1993. Vadão, técnico do Guarani, em 2009. E Gilson Kleina, técnico da Ponte, em 2011. Esse levantamento é a partir de 1977. Daí para trás, né, se teve algum outro treinador, aí realmente não dá, porque aprofunda muito.
mas de 77 para cá foram esses 2 treinadores que ganharam o derby no mesmo ano, no Majestoso e também no Brinco de Ouro. Tá bom, Leandro? Abraço para você e muito obrigado ao Edu Pinheiro, o nosso arquivista, o nosso historiador. Mais um ouvinte no ar. Batista, equipe Bandeirantes Campinas. José Carlos. Bugrino, sofredor. São Sebastião, São Paulo. Na minha modesta opinião, o Guarani teria que chamar Thiago Cardini para dirigir e levantar novamente o Bugre. Essa é a minha modesta opinião. Mas gostaria da opinião dos seus comentaristas aí, CH e do Tigrão. Há essa possibilidade ou não? Obrigado, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Abraço, muito obrigado. Nem vou levantar esta tese, porque o Carpini está num outro patamar, né? Não tem Série condições do Guarani pagar o salário do Carpini, né? É caro hoje. A partir do Guarani, ele alçou voos mais altos, né? Hoje seria uma grande pedida, mas o salário dele... Sabe hoje, quanto que é, Tigrão? Passa de duzentinho, né? É na casa de 150. Pois é, 3 dígitos. Não dá, né? Agora, de repente, para disputar um campeonato paulista aí, uma baita de uma visibilidade, apesar de que estão matando o campeonato, né? Estão dilacerando, estão sufocando cada vez com menos datas, mas ainda assim é uma bela visibilidade. Sei lá. Eu achei que era mais, hein? Técnico de Série A, 150, tô achando subestimado esse valor aí. Vamos às pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas. Pauta 1. Em coletiva concedida nesta terça, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, afirmou que o clube deve divulgar entre amanhã e quinta-feira um relatório das finanças da gestão de janeiro a setembro deste ano. De acordo com o mandatário nessa entrevista, o São Paulo apresentará neste relatório uma redução de 57 milhões de reais na dívida do clube, que chegou a 968,2 milhões de reais em balanço divulgado em abril deste ano. Além disso, o documento indicado por Casares preverá um superávit de 20 milhões de reais. Pauta 2. A derrota da seleção brasileira por 3-2 para o Japão hoje de manhã chamou a atenção dos jornais estrangeiros. A imprensa internacional chamou a virada em amistoso nesta terça-feira de desastre para o Brasil. O Diário AS da Espanha colocou a derrota da seleção com a seguinte questão, colocando como desastre. O jornal A Bola classificou a partida como escândalo. Pauta 3. Estudo mostra que 83% dos atendimentos médicos de goleiros são estratégicos. Modelo estatístico aplicado ao Campeonato Brasileiro desde 2022 identificou 526 paralisações para retardar o jogo. Para classificar um atendimento médico como, entre aspas, cera, foram considerados todos os casos em que o modelo
estimou mais de 50% de probabilidade de ser uma pausa intencional para retardar o jogo. Com esse critério, o algoritmo identificou 526 dos 637 atendimentos como tentativa de cera. Em média, cada paralisação de jogo durou 1 minuto e 46 segundos. Começo com você, Tigrão. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Essa questão do antijogo dos goleiros é uma prática que deveria ser revisada, né? Porque basta um time estar tomando um sufoco e ganhando o jogo, ou empatando e o empate é bom, o goleiro tem vertigens. Não aconteceu nada, ninguém tocou nele, daqui a pouco ele desaba no chão. Gleger sabe bem disso. Gleger é um dos precursores, também conhecido como Rei da Cera. Só que é um assunto muito delicado. Sabe o que eu faria? Eu mudaria a regra. Hoje, o goleiro é intocável, na pequena área tocou nele é falta e às vezes nem foi lance de falta. E toda vez que o goleiro cai, o que o juiz faz? Porque a tal da dor é subjetiva. Não tem medidor de dor. Traz um dordômetro aqui. Vamos medir para ver se ele está com dor. Não existe isso. Nem lá no laboratório de elite tecnológica da NASA. Um equipamento que consiga detectar, tem até detector de mentira, mas de dor não tem. Sabe o que eu faria? Porque se você somar essa minutagem toda aí, dá 10 anos sem jogar. Quem é que, quer dizer, dá um tempo muito longo sem que o torcedor que pagou o ingresso tenha a recíproca, que ele tenha o retorno, né? Então não entregam para o torcedor aquilo que ele comprou, que é assistir um jogo de futebol. O jogo é toda hora picotado, é muito tempo parado. E não é só goleiro, mas o goleiro, como ele tem algumas prerrogativas especiais, então caiu o goleiro para o jogo. E vai lá o juiz, o que foi, não sei o quê. Eu mudaria a regra. Fala assim, ó, o senhor caiu? Sim. O senhor tá contundido? Sim, tá doendo tudo, dói aqui, dói ali, dói olhos, unhas, orelha, dói tudo. Tô full. Então tá bom. Então põe ele na maca e tira e pega um da linha e põe no gol e segue o jogo. Porque o jogador de linha é assim. Ele vai lá para fora do campo, o time continua com 10. Se ele não tiver condição de jogo, ele é substituído. Agora o goleiro, como é cera, ninguém vai trocar o goleiro. Tá todo mundo lá no banco sabendo que é migué. Então tira, ó, atende ele lá fora, eu vou continuar o jogo. E eleja um da linha aí. E bota no gol. Quando ele tiver bom, ele volta, você volta pra linha. Não precisa nem trocar de camisa. Eu tô sabendo que você é o goleiro agora. Vou ver aqui, ó. Só anotar o número da sua camisa, você pode pegar com a mão. Você vai ver como que acabava com a cera. É simples. Saiu. Ó, tá contundido? É, dói tudo. Pisaram na minha cabeça. Pisaram aqui no meu órgão genital. Acho que eu tô castrado. Tudo miguelagem. Bota na maca, leva lá no fundo, depois da linha de fundo. Aí faz uma junta médica, pode ficar meia hora. Mas o jogo segue. Bota um da linha. Ou fala pro treinador, você quer trocar? Não, vamos esperar um pouquinho. Então tá, tira. O goleiro teria 30 segundos para ser socorrido. E acabar essa palhaçada aí. Daqui a pouco o ganhador, hein? Hoje 4 ingressos pro Hop Hari, mais um boné da Rádio Bandeirantes. E você, CH, qual o tema que você escolheu? Quero falar da seleção brasileira, dessa repercussão negativa em alguns órgãos de imprensa pelo planeta, considerando como desastrosa, vergonhosa, escândalo, como tratou a bola de Portugal. Nem tudo à terra, nem tudo ao mar ou ao céu, enfim. Calma. O trabalho está no começo. Só que eu espero que o Ancelotti ele tenha aprendido a lição. Não dá para fazer
7 experiências num jogo. Tem que manter minimamente uma espinha dorsal. Eu não faria tantas modificações, principalmente no ataque, como ele fez. De qualquer maneira, seria diferente? Não dá para saber. O fato é que esses jogadores estão sob avaliação e o que mais assustou foi o primeiro gol a 6 minutos, numa falha grotesca do Fabrício Bruno, e o time emocionalmente, depois de ter tomado o gol, derreteu no segundo tempo. Teve a competência do Japão, tem que ser aplaudido, porque jogou muito bem o segundo tempo, mas o Brasil parou de jogar. Aí o treinador começou a colocar os titulares do jogo contra a Coreia, não resolveu absolutamente nada e ainda tomou a virada. Então que sirva de exemplo, não é? E alguns jogadores estão em xeque. E pelo que aconteceu hoje, a falha grotesca e o gol contra, o seu Fabrício Bruno, que é candidato a ir à Copa do Mundo, na minha opinião, perdeu alguns pontos. E você, Breno Beretta, qual o tema que escolheu para hoje? Eu também escolhi a Copa do Mundo, Batista. Copa do Mundo não, né? Pré-Copa do Mundo, né? Esse amistoso da seleção brasileira, para falar o seguinte, claro, muitas críticas, e o mundo todo vai criticar quando a seleção brasileira jogar e não vencer. Mas o treinador, como ele está no início de trabalho, ele precisa fazer experiências, por mais que ele tenha que fazer um monte de alteração. Eu até entendo ele tem pouco tempo, ele tem poucos jogos para observar, e se ele colocar sempre as mesmas peças, ele não vai saber quem ele pode levar, com quem ele pode contar para a Copa do Mundo. Se a gente for pegar a seleção do Japão, é claro que o Brasil tem sempre obrigação para vencer o Japão. Nunca tinha perdido da seleção japonesa, mas na última Copa do Mundo, por exemplo, a Croácia, que eliminou o Brasil nas quartas de final, nas oitavas eliminou a seleção japonesa, não é uma seleção besta. E é claro, também ficou muito positivo para ele saber, não posso contar com o Fabrício Bruno, não posso contar com o goleiro Hugo. Imagina se eles fazem o que eles fizeram hoje na Copa do Mundo. Então eu acho que o Ancelotti ele tem, é claro, que montar uma espinha dorsal, mas ele precisa saber com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Só para encerrar, o Martinelli, por exemplo, que estava no Ituano até pouco tempo, né? E daí ele foi vendido para a Europa. Esse jogador, para mim, tem que ser titular da seleção brasileira, Batista. E atenção para o sorteio, 4 ingressos para o Hopi Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Atenção, Sérgio Luiz Bernardino. Telefone 19, que é o código de área, e o número 99244 e os 4 números finais que, evidentemente, não vou divulgar. Sérgio Luiz Bernardino tem até o dia 17 para retirar os presentes aqui na portaria da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Horário das 9 à 1 e das 14h30 até às 17h30. Traga um documento. Tem que ser você mesmo, viu, Sérgio? Sérgio Luiz Bernardino, não vale mandar representante. E traga um documento que contenha o seu CPF. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns ao Sérgio. Olha, o Pedro Piscinato achou aqui uma matéria que roubaram a fiação do Estádio do Café, mas em 2021. Será que o Laco comeu mosca? Batistão, não, ele tá... Laco é o nosso ouvinte, né? Que diz que roubaram a fiação do Estádio do Café. Batistão, ele tá certo, porque depois pesquisando mais a fundo, eu vi que é constante a situação de furtos de fiação no Estádio do Café. Inclusive a prefeitura vem, como é o estádio municipal, vem sofrendo com as despesas, que toda vez eles arrumam lá e os ladrões vão e roubam novamente a fiação do Estádio do Café. Então é um problema recorrente lá. Essa desgraça tem em tudo quanto é lugar, não é verdade? São os noias
roubam a fiação, os cabos, para vender e comprar droga. Infelizmente, essa é uma praga que toma conta de todo o Brasil. Tudo quanto é lugar tem. A ponte tem lá o Jardim Olina. E lá tem umas placas de propaganda. Inclusive tem uma lá que é de um grande amigo meu, o Nino, da Acessórios 3 Vias. Foi parceiro comercial durante muitos anos aqui da Bandeirantes. E lá tem um problema desse tipo. Então, a placa é iluminada, mas não vence comprar cabo, não vence trocar cabo. Os caras entram lá, esses noias, e roubam a fiação, e roubam também lá os holofotes, né? Aquilo é um negócio terrível. E não tem como acabar com essa praga. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, na lata de hoje, que foi preparada especialmente aqui pela produção. Fabrício Bruno admitiu erros na derrota por 3-2 da seleção brasileira para o Japão. O zagueiro falhou em 2 gols dos japoneses na virada desta terça-feira em Tóquio. Ele se desculpou e afirmou que os lances não o definem como jogador. Apesar dos pedidos de desculpas, você seguiria convocando Fabrício Bruno para os próximos compromissos da seleção ou não? Começa com você, CH. Batista, eu nunca morri de amores pelo futebol do Fabrício, eu confesso. E existem outras possibilidades interessantes. Tem muito zagueiro brasileiro. O Beraldo também foi muito mal na partida, hein? O lado esquerdo do Brasil foi muito mal. Então, não convocaria. Eu não convocaria nem antes desses jogos amistosos, né? É uma questão de ponto de vista, mas eu acho também que as falhas, elas têm um peso e não sei como é que vai ser o futuro do Fabrício na seleção, não. E você, bebê? Eu nem teria convocado ele. Ele só foi convocado porque ele está num bom elenco, Batista. Fabrício Bruno, que tem 43 jogos nessa temporada 2025. E você, Tigrão? Não levaria mais não. Aliás, bom, daqui a pouco nós vamos responder, né? Mas negócio de trocar todo mundo, ele tá de brincadeira o treinador, pô. Eu não levaria mais não. Perfeito. Bem, é o seguinte, você concorda com a estratégia de mudar toda a escalação da seleção a cada jogo e testar novas opções? Tigrão já respondeu, quer completar ou não, Tigrão? Não, eu falei ontem do assunto. Ontem, nesse mesmo quadro. Sou totalmente contra. Nós estamos aí há 8 meses da Copa do Mundo. Não é mais teste agora. Agora é definir. Claro que tem que ter 22, 23, né, o limite. Perfeito. Mas titular, meu time é esse daqui. Mexer em 1 ou 2 posições até a Copa. É para isso que serve esse caça-níqueis aí. Coreia do Sul, Japão. Agora vai troca todo mundo, mano. Tá xarope o italiano, né? E você, bebê, a sua reflexão? Eu não concordo em trocar todo mundo, mas também não vou condenar ele, porque tem que dar a chave da CBF para ele tentar ser campeão mundial. E você, CH? Não trocaria todo mundo. Acho que ele exagerou nas experiências no jogo de hoje. Eu sigo com você, CH. Qual jogador do Brasileirão, estrangeiro ou não, com mais participações em gols mais assistências nas eliminatórias para a Copa de qualquer continente? E de qualquer país? Sim, de qualquer continente. Arrascaeta. E você, Tigrão? Pergunta bem confusa, né? Até difícil de interpretar. Vou falar do Arrascaeta também. E você, bebê? Eu também vou do Arrascaeta, Batista. Memphis Depay, Holanda, com 11 participações em gols, 7 gols
mais 4 assistências. Em segundo, Nico de la Cruz, Uruguai, 6 participações. E terceiro, Neymar, 5 participações. Valeu, gente. Grande abraço. Muito obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora,